Muito bem, a FERJ realizou a reunião do Conselho Arbitral da Série C do Carioca na última sexta-feira. A 5ª Divisão do Rio contará com 10 equipes e terá início no dia 12 de maio. E o Todas as Divisões começará a apresentar para nossos ouvintes algumas das equipes que disputarão a competição. E o nosso convidado de hoje é Alex Arruda, ele que é gestor do Vera Cruz, clube de Petrópolis, que vem para a disputa de mais uma quintona aí no nosso futebol carioca. Seja muito bem-vindo, Alex. Aqui é o Gustavo Guerra, tudo bem com você? Tudo bem. Agradeço aí o convite para falar um pouquinho do Vera Cruz. É isso então, eu queria que você falasse, pra gente começar, um pouco do clube para os nossos ouvintes, né? Explicasse a estrutura do clube, aonde o clube está localizado em Petrópolis, né? Um resumo também desses últimos anos do clube, até pra galera conhecer ainda mais o trabalho do Vera Cruz. Então, o Vera Cruz é um clube já bem antigo, né? Já quase centenário. Estamos indo aí para... Esse ano a gente completa 96 anos. Grande parte dessa história no amadorismo, né? E na virada de 2021 para 2022 nós conseguimos nossa profissionalização, né? E desde então a gente já vem aí disputando a Série C 2022, 2023 e partindo agora para o nosso 3º ano consecutivo disputando a competição profissional. O trabalho do Vera Cruz, a princípio, é baseado aqui em Petrópolis, né? No bairro Mosela. E procura atender principalmente os jovens da cidade e região, né? Procurando dar essa primeira oportunidade para eles terem o primeiro passo, né, na carreira profissional. E Alex, Daniel Santiago agora falando, muito boa noite para você, é um prazer receber você aqui no Todas as Divisões. E vocês atualmente estão mandando jogos, né, no Atílio Marotti, pelo menos no ano passado. Segue assim para esse ano? É uma parceria que vocês têm com o Serrano? Boa noite, Daniel. Na verdade, a minha história é muito ligada ao Serrano, né? Fui jogador do Serrano praticamente minha vida inteira, trabalhei lá também como dirigente, como treinador, então assim, me desliguei em 2021, né, do Serrano, logo após eu conseguimos essa profissionalização no Vera Cruz. A gente tenta caminhar junto, né, a gente entende que unindo as forças aqui a gente fortalece o futebol de Petrópolis, então o nosso mando continua sendo no Atílio Marotti, graças a essa parceria com o Serrano. Entendi. E Alex, você esteve presente, né, na reunião do Conselho Arbitral da Série C na última sexta-feira, que definiu o regulamento e outras questões relacionadas à competição. Houve uma mudança brusca, né, que a gente pode dizer assim, em relação ao formato do campeonato, que baixou o número de times de 22 do ano passado para 10 esse ano. O que vocês do Vera Cruz acharam desse novo formato e da quantidade de clubes participantes esse ano? Infelizmente, alguns clubes, né, co-irmãos não conseguiram se adequar, alguns tiveram alguns problemas e não conseguiram, né, o licenciamento para esse ano, mas a gente fica chateado, fica triste, porque a gente quer sempre ver os outros clubes fortes para ter uma competição forte, né? Mas acredito que vai ser uma competição boa, uma competição equilibrada, e a gente vai trabalhar, né? Trabalhar aí junto com os outros clubes para que a gente possa fortalecer todos, né? Porque não adianta ter 2, 3, 4 clubes fortes e os outros estarem numa situação difícil. Então a gente precisa trabalhar um pouco melhor para o fortalecimento do futebol do Rio. E Alex, os clubes que disputarão a Série C, eles soltaram, né, um manifesto em conjunto contra a manipulação de resultados, que infelizmente acabou se tornando recorrente, né, com algumas suspeitas acontecendo não só nas divisões inferiores do futebol carioca, mas ano passado a gente viu até jogadores de Série A e Série B envolvidos, né, Série A e Série B de brasileiro. Queria saber então como é que vocês do Vera Cruz trabalham com essa questão com os jogadores, se há algum tipo de conversa, alguma recomendação específica que vocês sempre passam para os jogadores antes desse início de campeonato. Como é que vocês trabalham essa situação aí dentro do Vera Cruz? Exatamente, essa é uma preocupação constante, né, dos clubes, e assim, como esse mal infelizmente tem se espalhado, a gente precisa combater, né, até porque nós clubes, né, não recebemos nada das casas de apostas, inclusive a nossa luta é por isso, porque estão usando a nossa imagem sem a devida compensação financeira. A gente sabe que já tramita aí uma lei, né, para legalizar essas questões, mas a gente está ficando mal falado, né? A competição está ficando mal vista em relação a essas manipulações de resultados que quase sempre não partem de dirigentes, né? Muitas das vezes, a maioria das vezes, os atletas são aliciados, né, por pessoas, né, que infelizmente contaminam o meio do futebol, e a gente precisa combater, entendeu? Eu já tenho essa preocupação já há muito tempo, né? Desde a época de Serrano eu já sempre estava atento, orientando, falando com os atletas, e a gente precisa tomar muito cuidado,
prestar muita atenção em quem a gente traz para o clube, tá sempre orientando para a gente coibir, né? Coibir esse tipo de atitude que mancha, né, a reputação de todos os envolvidos. E Alex, né, até falando um pouquinho dessa questão do manifesto, vocês que vão participar da Série C, né, também alguns clubes tradicionais ficaram de fora, vocês mantêm contato, assim, no grupo? Como é que funciona? Até para vocês soltarem esse manifesto conjunto. Sim, nós temos um grupo, né, de WhatsApp, já tivemos uma reunião presencial, no momento 17 clubes, a gente espera conseguir a adesão de outros, né, para a gente estar realmente lutando, né, pelos direitos dos clubes, combatendo essa questão de manipulação de resultados, e tentando fortalecer cada vez mais os clubes de menor investimento no estado do Rio para a gente conseguir melhorar a situação para todos. Você está ouvindo a entrevista com Alex Arruda, gestor da equipe do Veracruz, clube que vai disputar a Série C do Campeonato Carioca, 5ª divisão do nosso estadual. Agora eu queria falar um pouquinho com você de campo e bola, né? Queria saber de você como é que está a formação do elenco e também a preparação do clube para a disputa dessa Série C. O Veracruz já possui jogadores, comissão técnica, e também queria saber de você um pouquinho, né, a curiosidade, como é que é esse trabalho de vocês para mapearem atletas para essa disputa da Série C? Na verdade a gente já tem um grupo, né, que se mantém treinando, basicamente sub-20, né, porque o nosso foco, como eu falei anteriormente, é em atletas, né, da região aqui e jovens, né, promessas, principalmente da nossa base. Então a gente está sempre, já estamos trabalhando já desde o início do ano com um grupo ali de sub-20, e agora com a definição da tabela, da data de estreia, né, a gente começa a conversar com algumas peças que possam vir para somar com o elenco e fazer um campeonato forte, um campeonato competitivo. Em relação à comissão técnica, a gente está, né, tendo algumas conversas em relação ao treinador, né? Eu acumulei a função durante 2 anos, né, de gestor e treinador, mas a minha ideia esse ano é só ficar na gestão, né, realmente. E estamos aí procurando a melhor forma de definir essa comissão técnica e elenco, mas já estamos trabalhando há algum tempinho. E Alex, assim como no ano passado, os clubes só vão poder escrever no máximo até 5 atletas com idade superior a 23 anos. Qual a sua opinião, né, a opinião do Veracruz a respeito dessa regra? Não, a gente concorda, e na verdade, pelo Veracruz a competição seria somente sub-23. Porque eu entendo que, como a gente está falando de Série C, né, que, né, a última divisão, eu acho que o foco, né, deveria ser realmente na revelação de novos talentos, né, dar oportunidade para a molecada que está saindo do sub-20, mas cada um trabalha da sua maneira, né, então a gente procura realmente focar nessa questão aí de ser sub-23. Agora, eu queria saber de você, né, Alex, porque 5ª divisão de Campeonato Carioca, Série C aí do estadual, acredito que seja muito trabalho para vocês, né, porque vocês não têm, né, ainda a infraestrutura, os ganhos, né, o investimento de times de divisões superiores. Então eu queria saber de você, né, quais são os maiores desafios, né, para um clube disputar a 5ª divisão aqui no Campeonato Carioca. O maior desafio realmente é a busca de recursos, né, financeiros, né, para a gente conseguir dar o mínimo de estrutura necessário, né, para treinamento, logística, jogos, né. Então, assim, realmente a grande dificuldade é atrair os recursos financeiros, né? Então, por isso que a gente tem conversado, inclusive, né, como eu comentei, em relação ao grupo dos clubes, para a gente tentar fortalecer a competição e afastar de vez essa questão de manipulação de resultados, porque isso também é um fator que afasta, né, os possíveis patrocinadores, né? Então, assim, é uma luta que vai ser árdua, né, vai demorar um pouquinho, mas a gente definiu esse caminho e nós vamos seguir firme nele. E Alex, é possível afirmar que vocês vão disputar essa Série C com o objetivo definido de subir para a Série B2, não apenas como uma mera participação? Vocês entram realmente para subir de divisão? Eu acho que todo time que entra em competição, ele busca o resultado, né? Que é vencer, conseguir acesso, entendeu? Só que o Veracruz tem um objetivo muito definido, que é revelação de talentos, é dar oportunidade principalmente para os jogadores que vêm da sua base. E eu acredito muito que o resultado de acesso, de conquistas, ele vem com o tempo, entendeu? De acordo com a estruturação do clube. Mas toda equipe que entra numa competição, ela entra com o intuito de subir de divisão, de conseguir títulos, porque é isso que move o futebol, né? Agora, Alex, até você é interessante, falou nessa questão de tempo, né? Queria saber, então, quais são os planos, né, do clube a longo prazo, né? Quais são os planos aí visando anos e anos de futebol aí do Veracruz? Qual é o planejamento que vocês têm, né? Não pensando não só no agora, mas também para daqui a alguns anos.
Realmente a nossa meta, o nosso foco é se estabelecer, né, como um clube revelador de talentos, né, de estar promovendo jovens atletas à equipe profissional. A gente tem buscado aí disputar as competições aí da FERJ, que são obrigatórias, as outras que são chanceladas também, né? Esse ano a gente já disputa, ano passado a gente já disputou o Sub-11 e o 12 metropolitano, né? Sub-11 e 12, esse ano a gente já conseguiu entrar no 13 e no 14 também. Disputamos também o Sub-17, né, que é uma competição obrigatória. E o nosso planejamento é esse, é se estabelecer, né, principalmente na base, fortalecer muito a nossa base para a gente estar conseguindo produzir talentos aqui mesmo e se estruturar financeiramente para a gente ter a sequência, né, porque a gente fica, né, observando e muitos clubes têm essa dificuldade de ter sequência, né. Às vezes joga 1 ou 2 anos e aí tem que se licenciar porque não tem recursos e aí depois volta um passo atrás, entendeu? Então assim, a nossa meta é se estabelecer realmente e ter um trabalho contínuo. E Alex, até uma pergunta até para atrair mais torcedor, né? O que vocês podem fazer para atrair um número maior de torcedores para o Veracruz, né? Até atrair o pessoal da região de Petrópolis, da região serrana, acompanhar o Veracruz, né? Também matricularem seus filhos no Veracruz. Qual é esse trabalho de mapeamento de torcida, né? De novas pessoas que simplesmente possam conhecer o trabalho que vocês exercem, quem sabe ingressar nas categorias de base, os filhos. E eu queria saber, né? Como é que você pode atrair esse número de gente para o pessoal conhecer o trabalho do Veracruz? Então, acho que essa pergunta é bem, assim, ela vem bem de encontro à última, né? Assim, quanto mais a gente se estabelecer, quanto mais competições a gente jogar, né, principalmente a nível estadual, mais a gente vai atrair esse interesse, entendeu? Tanto de atletas como de torcedores, né? Porque a família, né, começa a frequentar os jogos do clube, começa a simpatizar com o clube e aí você vai agregando torcedores. Então, vai muito de encontro com a última pergunta, né, que é a nossa de realmente se estabelecer como um clube profissional, que somos hoje, e de estar disputando todas as competições possíveis para que a gente possa crescer. Alex, então é isso, a gente tá chegando aqui no finalzinho do nosso papo, muito bacana, muito esclarecedor aqui o nosso papo com você, ajudou o pessoal também a conhecer um pouquinho mais do Veracruz, que vai estar aí na Quintona, a Série C do Campeonato Carioca, e a gente vai estar aqui de olho ligado no Veracruz e em todas as outras equipes da Quintona. Eu queria agradecer você, Alex, por topar esse papo, por tirar um tempinho aí na sua agenda para conversar aqui com todas as divisões e desejar sorte também nesse caminho do Veracruz, que consiga fazer uma ótima Série C. Abração, Alex. Nós que agradecemos pela oportunidade, por estar falando do Veracruz, estar falando da Série C. É muito importante esse espaço para a gente poder estar fortalecendo a competição e fortalecendo o futebol do Rio. Muito obrigado. Valeu!